Boa noite a todos. Deixa eu ver aqui. Boa noite, estão me ouvindo? Oi? Alguém está me ouvindo, por favor? Boa noite, professora. Obrigada, Larissa. Obrigada, já está ficando preocupada aqui. Que bom, obrigada, viu? Deixa eu ver aqui. Larissa, Mariana, Patrícia, Pedro, Tainá. Boa noite a vocês, viu? O povo está entrando. Então, nós vamos dar prosseguimento aqui. Hoje a gente chegou à nossa última aula, né? Semana que vem é semana das oficiais. Então, hoje a gente finaliza. A gente vai finalizar rapidinho em termos do conteúdo. Depois eu sempre gosto de dar para vocês, na verdade, vou dar uma continuidade. Vocês vão ver uma oficina de questões referentes à segunda etapa, tá bom? Então, eu gosto de dar esse tipo de questões, porque elas são, inclusive, retiradas de atividades de concurso, e esse é um assunto que vira e mexe, cai muito. Eu sempre gosto de trabalhar com vocês, tá? Então, a gente vai ter um tempinho para isso. A gente vai finalizar rapidinho aí a unidade 4 e vamos para nossa oficina, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui meu material. Aqui para vocês. Muito bem. Isso. Deixa eu colocar meu pointer. Então é isso, gente. Vamos finalizar, né? Graças a Deus, estamos finalizando aí conteúdo. Mais um ciclo, né? Então, desejo a vocês aí uma nova semana, novas esperanças, novas boas notícias, né? Enfim, uma semana abençoada a todos vocês, tá bom? Como sempre, eu sempre acho isso importante, né? Nós que iniciamos nossa semana juntos, que possamos ter coisas boas ao longo da semana, tá bom? Como eu falei com vocês, a gente vai dar prosseguimento. E eu até coloquei aqui para a gente seguir numa linha de raciocínio, que a gente está na unidade 4, né, falando de genética de população, e como a gente teve nesse intervalo de tempo as apresentações, eu também coloquei aqui só um retrospecto para a gente poder, né, prosseguir em termos de raciocínio, para a gente poder finalizar, tá bom? Como eu falei, falta pouca coisa, ou seja, estamos realmente nos finalmente da nossa disciplina. Isso é muito bom, né? A Daiane, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Entrou. Então, vejamos. Aqui, né? Como sempre, esse eu já até mantenho. Espera, gente, que tem mais gente entrando aqui. Agora sumiu aqui, ó. É o Matheus Felipe. Matheus Felipe. Aí, seja bem-vindo. Então, deixa eu pôr aqui. Então, esses aqui, vocês sabem, não é novidade, mas chamando a atenção para que vocês não deixem de fazer o ED, né, projeto de vida, e as meninas de biologia também, né, tem o ED que elas fazem, eu acho que não é o mesmo, mas o ED que as meninas fazem também, é importante que seja feito. E em relação ao desafio nota máxima, semana passada vocês devem ter recebido o WhatsApp da professora Tarabal, né? A coordenadora. Isso vale para todos nós, tá? Mesmo as meninas da biologia, vale para elas também. E eu tenho sempre dito isso nas minhas aulas, né? Desde que eu recebi também esse WhatsApp. Por quê? É um intensivão de reta final do desafio nota máxima, tá bom? Então, é o nosso último intensivo do semestre e ele é em dose dupla. Nessas 2 semanas, os alunos poderão alcançar até 3.200 pontos no desafio nota máxima, com 12 listas de exercícios, 6 listas, né, em cada semana e 2 questões de desafio, uma em cada semana. Deixa eu ver aqui. O Pedro chegou a sair. Pedro, bem-vindo, Pedro. Então, essa é a última oportunidade, né, dos alunos alavancarem a quantidade de listas feitas.
e, consequentemente, a quantidade de pontos adquiridos por eles no desafio nota máxima. As atividades do desafio 2022 encerram-se no dia 6, então não perca essa oportunidade. A gente fala isso porque o desafio nota máxima é feito a cada semana, né? Então, porventura, aqueles que não fizeram, ainda tem realmente por isso que esse vão de reta final, tá bom? Não deixar de adquirir essa pontuação que é tão importante e que eventualmente faz tanta falta no dia a dia. Às vezes a gente percebe o tanto que faz falta para alguns, né? Então não deixem de fazer, não, certo? Aproveita a oportunidade. Oi, Diga, ei Pedro, boa noite. tá joia? Tudo Boa bem? noite, Pedro. Tudo bom e você? Eu tô dando boa noite. Tô dando boa noite aqui igual um doido aqui, ninguém me escuta. Aí Oh, entrei não, no agora celular. eu vi, Pedro. Eu vi que você estava, na verdade, você foi o primeiro a entrar aqui hoje e depois eu acho que você caiu, não foi? Vai ver que a ligação não Não, tá legal, Pedro. Será que não é isso, eu não? tô logado no computador também. Só que eu acho que É? o microfone do meu computador tá ruim. Aí não tá conseguindo. Aí eu falei, vou dar uma boa noite através do celular. Não, fez bem, tá? Qualquer coisa pode falar aí. Que bom, foi bom ouvir o seu boa noite. Afinal de contas, a gente fica feito doido aqui também sem saber. É ruim, não é? Quando a gente É, fala, demais, ninguém ouve, ninguém responde, dá uma aflição na gente. demais. Então tá bom. Então, esse aí tá ok, viu, Pedro? Pode contar com ele. E qualquer Tá coisa bom. pode falar aí, que somos todos ouvidos. É bom ver a presença de vocês aí do outro lado. Tamo junto. Aqui, a Alessandra acabou de entrar. Seja bem-vinda, Alessandra. Deixa eu pôr aqui. Bem, então é isso, né? Mais uma vez em relação ao desafio nota máxima. Eu sei que vocês não aguentam mais ouvir a Luciene falar sobre isso, né? Mas é porque, por incrível que pareça, gente, sempre tem gente que ainda não fez, né? E é muito importante, faz uma diferença danada lá no final, tá bom? Bem, e aqui o que eu venho lembrar a vocês, tá? É a respeito das atividades do portal, atividade diagnóstica e de aprendizagem. Lembra que eu coloquei aqui, né, para mim poder dar esses 200 pontos finais até hoje, né? Então, assim, finalizem aí a unidade 3 e 4, né, que são aquelas diagnósticas de aprendizagem. E amanhã eu vou dar uma olhada ali para ver que todo mundo que fez. Então, fora a pontuação que vocês já têm, né, ali institucional, eu também vou colocar esses 200 pontos contemplando. E aí a gente fecha, né, os 1.500 pontos da parcial 2, tá bom? Então, justamente para a gente poder finalizar, porque a gente tem prazo para poder finalizar o lançamento, né, da parcial 2. Então, vocês não deixem de aproveitar e finalizar essas atividades. Diagnóstico de aprendizagem. Vocês já sabem, né, como as que são, enfim, isso daí agora já não é mais novidade para vocês. Mas é só lembrá-los, né, que esses 200 pontos aqui referentes ao que eu dou para poder realmente, né, Ana Carolina, bem-vinda, Ana. Que eu gosto sempre, até mesmo para vocês poderem fazer, né? E fazer antes também das avaliações e tudo, isso é muito importante, tá? Bem, então, depois eu até vou falar, tá? Semana passada, eu já falei com vocês a respeito dos trabalhos que vocês apresentaram semana passada, né? Mas hoje eu reservei um tempinho ali. Também quero falar com vocês, né? Enfim, dar um feedback, até mesmo com alguns detalhezinhos aí para vocês cada vez, né? Se saírem cada vez melhor, tá? Então eu vou falar, eu vou primeiro dar prioridade para a gente finalizar o nosso assunto da unidade 4, que como eu falei com vocês não vai demorar muito. Aí depois eu dou esse feedback, a gente vai fazer a oficina, tá? Das questões referentes à segunda etapa, tá bom? Então vamos aqui para a gente dar prosseguimento e vamos a princípio finalizar a unidade 4, que é a genética de população, né? Que nós já estamos trabalhando com esse assunto e como eu falei com vocês, vou aqui como proposta, né, até coloquei alguns pequenos slides aqui, só para a gente passear no raciocínio. Eu até coloquei esse vistozinho, tô com essa mania,
Quem está me acompanhando aí em outras disciplinas sabe, eu estou colocando assim que é uma maneira para o próprio aluno perceber, né, que eu sei, eu já falei disso antes, mas eu estou só utilizando como ponto de raciocínio para a gente dar prosseguimento e chegar onde que a gente tem que chegar, né, e finalizar o nosso assunto. Então é o seguinte, quando nós iniciamos falando sobre genética de população, a gente falou muito a respeito dessa importância da genética, né? O estudo da genética dos indivíduos para, na verdade, que a gente possa entender a variabilidade, né? Somos muito diferentes. Existe uma variabilidade genética que envolve a todos nós, a nível de população, né? Porque imagina, se eu falo sobre as minhas características e se eu falo em relação a mim, no meu eixo familiar, o tão variado, né, que não somos quando a gente analisa uma população. Isso é muito importante, é importante que a gente possa entender, porque mais do que essas variabilidades, variedades que existem, no que se refere ao nosso genótipo, no aspecto morfológico, mas mais do que isso, principalmente no que se refere a questões de saúde e doença, né? Porque aí sim, entender susceptibilidade ou resistência seria muito interessante na construção, né? Em termos de futuro. Então, são essas questões que são muito importantes, é essa variabilidade da qual se fundamenta, né, a necessidade de, na genética, ter um campo de analisar a genética de população, tá? E aí, eu até contextualizei com vocês, tinha tirado uma notícia da internet, né, colocando justamente esse questionamento da genética do que nós estamos vivenciando nesse momento. Com certeza vocês já ouviram muito falar aí, né? Ah, será que crianças são resistentes? Ah, idosos são muito vulneráveis, enfim. O que eventualmente existem, vocês também já devem ter ouvido falar, grupo sanguíneo, eventualmente tem grupo sanguíneo que, será que tem, né, uma maior resistência à Covid-19? Enfim, não tem nada fechado, não tem nada, na verdade, absolutamente conclusivo, mas eu tenho certeza que vocês, ao longo desse ano, né, acompanhando, nem que seja assim, passando ali nos noticiários, vocês ouviram falar sobre essas pesquisas, né? Então, isso nos remete justamente a essa necessidade do entendimento. Isso não se faz apenas com Covid-19, né? Quem dera, na verdade, nós tivéssemos que nos preocupar apenas com uma doença. Não é, né? Infelizmente não é. Ela é a bola da vez, né? E que situação, né? Uma pandemia, mas nós temos tantas outras a nos preocupar, tantas outras que possam eventualmente atingir, né, os indivíduos humanos e, consequentemente, todo entendimento, toda pesquisa relacionada, tentando esclarecer, né, se é que às vezes é possível, que há algumas situações em que ficam lacunas, né, que obviamente possam vir a ser preenchidas com o passar do tempo, com o acréscimo da pesquisa, com novos conhecimentos, né? Ciência é uma coisa que se faz ao longo do tempo, né? Então, por isso que é muito importante valorizá-la e dar a ela o fomento necessário para que ela possa nos dar algumas novidades, né? E situações que, consequentemente, possam, às vezes, contribuir para o crescimento e desenvolvimento da humanidade e viver com mais saúde, né? Que é o que todos nós queremos. E que, na verdade, só contemplando, né, todo esse nível de saúde dá um alento a nós no nosso dia a dia e, logicamente, impacta sim e acaba contribuindo também aí em outros setores, né, até mesmo econômicos da sociedade. E aí nós vimos, né? Nós vimos alguns conceitos, que eu não vou aqui ficar repetindo todos, mas eu peguei aqui o conceito de genética de população, que é o cerne da questão aqui pra gente, né? Então, o que nós vimos? Deixa eu pegar o meu pointer bonitinho para variar.
Nós vimos que a genética de população é parte da genética que analisa a quantidade e a distribuição da variação genética nas populações e as forças que controlam essa variação. Ou seja, o tão variado, né, é uma determinada população. Somos realmente muito diferentes. Mesmo se a gente avaliar uma única espécie, sim, mas com genótipos bastante diversificados, né? Características genéticas bastante diversificadas sobre todos os aspectos. Então, a genética de população tem esse princípio: estudar, tentar analisar o que acontece, inclusive alguns fatores que possam exercer algum tipo de influência sobre a genética da população. E nesse contexto, né, nós possamos aí identificar como que determinadas características possam, né, ser distribuídas. Deixa eu ver aqui que tem gente entrando. Boa noite, Thales, bem-vindo. E aí, é a partir desse entendimento que a gente vai poder conseguir perceber o quanto que uma determinada característica genética está distribuída, né? E, consequentemente, ali poder verificar alguns, dentro das situações possíveis de acasalamento, probabilidade de aparecer determinado genótipo ou não, né? Então, isso, inclusive, é o que nos norteia e que nós vimos lá, né, no decorrer da nossa disciplina, que há situações que muitas das vezes a gente quer verificar, né? Ali a termos de casal, por exemplo, se entre aqueles dois indivíduos, qual que é a probabilidade que eles possam vir a ter de ter, né, descendentes com determinadas características, principalmente no que se refere a determinadas doenças, né? Agora vamos imaginar isso no que se refere a uma população, onde os acasalamentos são aleatórios, né? Onde na verdade, muitas das vezes ali do ato sexual em si, os indivíduos participantes nem necessariamente estão pensando em perpetuar a espécie, né? Mas muitas das vezes também não tomam os cuidados necessários, aí pum, aparece de uma hora para outra ali, né? Como se num piscar de olhos um resultado positivo, né? Então, com isso, dá uma variabilidade tremenda, porque a população cresce, a população realmente perpetua, né, as suas características e os acasalamentos ocorrem ao acaso, que é isso que acontece de uma maneira geral, né? E tem vários fatores que interferem, gente, vários fatores que podem interferir, né, nessa distribuição da variação genética. Então, aqui nós citamos, né, afinal de contas, fatores tais como mutação, que é a probabilidade, realmente existe a possibilidade de ocorrer uma mutação, né, nas nossas células, de uma hora para outra, ou eventualmente aí designado por alguns fatores, né, que susceptibilizam a ocorrer mutação no nosso organismo, quando nós ficamos expostos, né, a determinados agentes, a gente sabe disso. Então, deixa eu ver aqui, Lu entrou. Bem-vinda, Lu. Então, são fatores que interferem, né? Porque a partir do momento que ocorre uma mutação, essa característica, ela tem a chance de ser transmitida a novas gerações, né? A característica reprodutiva, a reprodução, ela ocorre, ela interfere. Daquele princípio que eu estava conversando com vocês, afinal de contas, as pessoas se interessam, as pessoas têm ato sexual, nem sempre protegido, e a partir dali, né, possa ocorrer ali a perpetuação da espécie. E como esse ato, ele ocorre também muito nessa situação aleatório, nada necessariamente programado, né? Afinal de contas, o encantamento, ele aparece independente, né? Não é diante de uma programação. Então, logicamente, que esses são fatores que interferem na distribuição também das características genéticas. Processo seletivo. Estamos sempre, todos nós, né, submetidos à seleção. Na hora que a gente fala assim, parece que não, mas sim, até também na própria espécie humana,
assim como todas as demais espécies, né? Seleção é justamente quando às vezes existe uma característica que seja benéfica, que seja interessante, né? E que porventura, ao longo do tempo, aquela característica possa ir beneficiando alguns indivíduos. E com isso, naturalmente, né, com o passar das dezenas, centenas de anos, aquela característica vai sendo selecionada, que ela se torna interessante, né, para aquela espécie. É interessante, a gente utiliza muito quando a gente fala mesmo na genética, e até para vocês se recordarem que eu falei isso com vocês, mesmo quando a gente está falando da genética, e aí com o foco lógico da genética humana, a gente sempre aborda esse assunto e tem muito como exemplos, né, processo seletivo, por exemplo, entre os animais, que fica mais fácil às vezes até da gente entender, né? Mas esse processo ele ocorre com todos nós, com todas as espécies viventes, né? Isso ocorre de uma maneira também natural, sem necessariamente a gente ter essa percepção de que o processo seletivo está acontecendo. Migração, e como a gente migra, né? Como que no dia atual, se a gente tiver que analisar com esse mundo globalizado, o que tem acontecido muito é justamente o ato migratório. E essa migração, ela interfere na transmissão das características genéticas. Por quê? Eu saio daqui, vou morar lá no Japão, né? Imagine. Aí, de repente, o indivíduo chega num ambiente desse e aí apaixona, né? Aí, logicamente, as questões, tem ali a probabilidade do ato sexual, ocorrência e perpetuação da espécie, né? E essa mistura de referências genéticas que ocorre entre os indivíduos, isso aí é muito interessante, né? E está isso uma crescente cada vez mais, né? E o próprio tamanho da população. E olha que a nossa população, né, tá de bilhões, né? Uma quantidade exorbitante, o que também não é hoje restrição, é a quantidade de indivíduos, né, na população, que é uma população gigantesca. Então, todos esses eventos, né, contribuem muito na distribuição e a variabilidade genética, tá? E nós vimos que o estudo dessa genética de população, ela é importante porque ela tem impacto, né, no nosso dia a dia. Ela é utilizada no tratamento, em diagnósticos clínicos, aconselhamentos genéticos, quando a gente pode avaliar o risco, né, de determinados casais em alguma situação de eventualmente vir a ter filhos com alguma característica genética, né, principalmente no que se refere, como eu falei com vocês, a algumas doenças que são transmitidas ali de uma maneira hereditária. Né? Então, todo esse estudo, todo esse conhecimento, ele tem uma empregabilidade, ele tem uma funcionalidade. E é por isso que, na verdade, eles conseguem ali trabalhar de uma maneira muito íntima, muito próxima, para poder tentar entender melhor essa variabilidade genética a nível populacional. Tá? Aqui eu utilizei, inclusive, para poder destacar a vocês o processo seletivo, né? Um exemplo clássico, ainda mais a gente da biologia, é o que mais tem na hora que a gente estuda seleção natural, né? Que é o exemplo das girafas, que é um exemplo típico que vale muito a pena a gente destacar, que aqui no caso é mostrando, imagine isso aqui ao longo das dezenas, centenas de anos, né? Um exemplo clássico que nos remete a uma situação muito interessante. Já que são animais que precisam de se alimentar, né, de uma vegetação arbórea, acaba que o fato delas poderem alcançar alturas maiores favorece a alimentação, né? E isso faz com que aquelas, então, que apresentam um pescoço mais longo se diferenciem das demais. Elas têm maior facilidade em obter o alimento. Consequentemente, essas têm muito mais chance de serem saudáveis, viáveis, terem ali o processo de acasalamento, procriarem, ao passo que aquelas que não apresentam essa determinada característica vão ficar mais famintas. Nesse processo seletivo, na hora que elas competirem, elas tendem a perder.
aí elas são mais susceptíveis a doenças e, consequentemente, morrem, né? Com isso, ao longo do tempo, de uma maneira natural, a própria natureza seleciona e essa característica de animais com pescoço longo tende a ser mais comum, né, ao longo ali das gerações. Então, só como exemplo para a gente verificar o tanto quanto eventualmente esse processo seletivo possa impactar, né, a todas as demais espécies, inclusive a espécie humana. Aqui, esse a gente também viu, tá? Eu coloquei aqui só porque até destaquei a vocês. E essa partezinha final que eu tenho aqui pra gente finalizar é justamente... Oi? Thales aqui, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia, Thales? Tudo ótimo, graças a Deus. Só uma perguntinha, você saberia me informar por que as girafas não possuem cordas vocais? Nossa, não saberia te dizer. Posso tentar ver se eu acho alguma explicação. Realmente não sei, Thales. Eu sou bióloga, mas aí eu realmente não sei. Não, eu peguei bem de surpresa mesmo. Total. Viu? Não sei. Posso ver se eu acho alguma coisa depois, nesse sentido, tá? Mas eu não me recordo mesmo, não sei te dizer. Tá bom? Sem problemas. Muito obrigado. De nada. Mas é isso, a biologia é enorme, as meninas mesmo sabem, né, meninas? A biologia tem várias frentes e a gente realmente não sabe de tudo, né? Mas quando a gente não necessariamente trabalha muito com naquele cenário, né? Mas depois eu até ver se eu consigo uma explicação para isso. Se for, eu te falo depois, Thales. Mas realmente eu fico devendo. As meninas, porventura da biologia, sabem? Vocês recordam terem visto isso, meninas? E falar aqui em relação para o Thales? Não, tem coisas que são muito características que eventualmente nem a gente ali em sala de aula, às vezes a gente não tem, tá? Então vejamos, mas que elas são encantadoras, né? Enfim. Vejamos aqui, como eu tinha falado com vocês, esse slide a gente tinha trabalhado com ele, tá? Eu coloquei aqui porque justamente essa parte final que a gente tem que completar hoje a respeito da genética de população envolve justamente, principalmente matemática. Então eu queria chegar aqui e colocar isso para vocês, só para a gente retomar esse conceito que a gente pegou lá atrás, né? Para a gente poder finalizar. Embora, logicamente, que essa parte, né, de genética de população, ela é mais atuante, principalmente quem ali faz pós-graduação na parte de genética, vai trabalhar de uma maneira mais específica com esse assunto, né? Mas não é por isso que a gente não tenha que ter uma noção a respeito desse conteúdo, desse assunto, até mesmo por a gente poder contemplar o que está ali no nosso livro didático, tá bom? Bem, então olhem só, como eu falei com vocês, imagine numa situação em que nós estejamos analisando uma população de rãs, né? E numa população específica, onde verificou-se que 18 dos 32 alelos eram, na verdade, alelos de dominância, né? Azão, lembram? Azão, azinho, dominância e recessividade? Então, 18 dos 32 eram dominantes. Então, qual que seria a frequência genotípica desse alelo? Então, a frequência genotípica do alelo dominante é de 18, porque foi dado aqui, né? 18 em 32. Então, 18 de 32. Que se a gente for ali para a calculadora, vai ver que é 0,56, tá bom? Então, nós também vimos que a frequência do alelo dominante é representado pela letrinha P. Deixa eu colocar aqui caneta, aqui ó, pela letrinha P, tá bom? Isso é importante porque daqui a pouco eu vou dar para vocês uma sequência matemática que envolve essas letrinhas, tá? Então, por isso que era importante a gente recordar isso. E o alelo recessivo, né, representado pelo azinho,
é representado aqui no caso, o Azinho, né? Mas a letra que o representa é o Q. Então, nesse caso, como que eu sei? Aí você pode falar assim, Luciene, foi dado só a frequência do alelo dominante azão, que é 18 em 32. Mas do alelo recessivo não foi dado. Mas não tem problema. É aquilo que nós vimos. Por quê? A soma das frequências tem que ser igual a 1. Então, se eu conseguir os dados suficientes para chegar à frequência da dominância, é só fazer, né? 1 menos 0,56. Eu tô pondo aqui, ó, que é igual a 0,44. Então, esse resultadozinho daqui, ó, é a frequência do alelo recessivo. Por isso que a gente teve isso aqui, né? Então, na verdade, é simples, é fácil, mas, né, é importante, assim, a gente retomar para a gente poder entender um pouco o que tem ali para frente, tá bom? Bem, aqui, aí a partir de agora, que eu vou mostrar a vocês, que é o restinho que ficou, né, para a gente finalizar genética de população. Olhem só, a gente pode obter a frequência genotípica de indivíduos com diferentes genótipos, tá? Olhem só, o que nos foi dado aqui no caso? O genótipo homozigótico dominante, heterozigótico e homozigótico recessivo, tá? Em que foi dado que com esse genótipo são, né, essa frequência são de 655 indivíduos. Neste genótipo, né, heterozigótico, 121. E o homozigótico recessivo, 12. Como que eu vou obter a frequência relativa desses genótipos? Né? Na verdade, isso aqui é um exemplo. A gente dá como exemplo para a gente depois fazer um exercício sozinho daqui a pouco. Então, a primeira coisa que tem que ser feito, somar todo esse número de indivíduos, ou seja, eu preciso de saber qual que é o número total dessa população. Então, se nós somarmos 655 mais 121 mais 12, a gente vai ver que são 788 indivíduos. Então, diante disso, agora eu consigo fazer a frequência genotípica. Como? 655 dividido por 788, que é o total. 121 dividido por 788 e 12 dividido por 788. Então, inclusive, né, isso daqui, ó, aí entra aquele detalhe que eu também falei com vocês, né, na nossa última aula teórica, que nesse ponto, né, da genética, é muito importante a gente utilizar ali da calculadora, né, porque aí facilita, é super tranquilo. A única coisa que a gente tem que ter em mente, eu acho que isso é importante para vocês, no sentido de que saber o que fazer, né? Como que eu obtenho a frequência relativa desses genótipos? Então, são dois passos. Primeiro saber o número total de indivíduos que se obtém através dessa somatória. E segundo, que é justamente fazer para cada um dos genótipos, que aqui no caso, né, 3, homozigótico dominante, heterozigótico, homozigótico recessivo. Pegar o número de indivíduos que foi dado para cada um, dividido pelo número total de indivíduos, que foi isso que a gente obteve aqui, ó. Então, esse 788 está aqui. E pegou a calculadora, ficou fácil. Se a gente observar, a somatória desses números aqui, ó, são igual a 1, tá? Então, por que isso? Isso aqui, gente, é genética de população. Isso daqui a gente pode fazer uma questão, imagina, porque aqui ficou, né? Eu posso falar, numa determinada população observada, por exemplo, em um município do estado de Minas Gerais, foi observado que para determinada característica existiam 655 indivíduos
com o genótipo azão-azão, 121 indivíduos com o genótipo azão-azinho e 12 indivíduos com o genótipo azinho-azinho. Diante disso, pede-se a frequência relativa de cada um desses genótipos. Então, percebam como a gente pode construir, né, um probleminha pedindo isso. É importante para a gente, e eu destaco isso para vocês, porque possa, e é isso que eu coloco para vocês, deixa eu descartar aqui, que eu preciso pegar aqui, a Sara está entrando. Porque é importante, e eu penso muito nisso. Vai que vocês se deparam com uma questãozinha dessa, né? Em alguma questão aí de concurso. Então, é uma coisa fácil, tranquila de ser feito, mas a gente precisa de, né, saber mexer com esses dados, tá bom? Eu quero que agora vocês façam esse daqui pra gente, tá? Eu vou dar uns 2 minutinhos. Quem puder ir, ó, é super fácil, é observar os dados, né? As etapas que eu falei aqui. A primeira coisa é o quê? Obter o número total de indivíduos. E depois fazer aquela divisãozinha básica, tá bom? Vou dar aqui 2 minutinhos para vocês fazerem. Façam aí que a gente vai corrigir. Mas é porque essas questões, principalmente, no que se refere à matemática, é muito importante, né? Que o aluno esteja ali, que o aluno faça, que o aluno entenda, tá bom? Faça aí que a gente vai corrigir já já. Isso, aí eu só vou conferir com vocês. Assim que terminar o primeiro terminar também, pode me falar, terminei, só para me ter uma noção, tá bom? E não deixem de fazer, não. É importante, é fácil, mas aí você mesmo vai ter aquela noção, nossa, acertei, entendi. Ei, Mariana, boa noite, seja bem-vinda. A gente está na resolução de um exercício, tá, Mariana? Ô, gente. Perder tudo que eu fiz aqui. Descartar, deixa eu ver. Ele saiu. É o Pedro. Eu acho que eu... Oi? Pode falar? Eu acho que eu consegui acabar. Oh, que ótimo. É a Sara, não é? Isso mesmo. Isso. Isso, Sara. Bom, então vejamos. Só um minutinho que tem gente entrando aqui, ó.
Ó, Mariana entrou e saiu de novo. Mariana. Ok, Mariana, bem-vinda. Deixa eu pegar aqui, ó, senão eu vou perder e vou ter que começar de novo. Ai, nem por isso. Então, olha, vejamos, Sara. Então, já deve ter dado tempo do pessoal ir finalizando, né? Se é que o povo tá fazendo. Ô, meu Pai. Ô, Senhor Deus. Mas é importante, muito importante fazer, viu, gente? Olha, então é o seguinte, aquilo que eu falei com vocês. A primeira coisa é fazer essa somatória, tá? Sara, qual que foi o valor que você chegou aqui? Soma desses valores todos. 2472. Isso, exatamente. 2472. Muito bem. E aqui eu vou só deixar exemplificado um e vou dar os resultados, né? Como que a gente faz aqui? Vai ser a frequência relativa do azão é 1255 dividido pelo número total, que é esse daqui, dividido por esse, ó. Então, aqui, dividido por 24,72. Na verdade, eu tô fazendo isso aqui, gente. A letra fica até feia, mas eu só quis dar essa noção aqui para vocês, para vocês saberem, né, como que se faz bonitinho. Porque eu já deixei, né? Porque eu sei que a letra fica muito feia aqui. Eu já deixei, tá aqui tudo bonitinho para vocês. Olha, a somatória de todos, que dá 2.472, e a frequência genotípica, né? Que é 1.255 dividido por 2.472, 897 dividido por 2.472, 320 dividido por 2.472 e, logicamente, a calculadora, que é fundamental nesses momentos, que a gente vai obter esses resultados aqui, ó, tá? Então, nós conseguimos ter a frequência relativa dos genótipos com facilidade. E isso que eu quero chamar a atenção de vocês, né? Porque é muito comum, e eu me coloco junto, a gente, né, da área biológica, saúde, tem hora que a gente acha que a matemática ela não vai aparecer no nosso curso, né? Mas entra e ela é muito importante. Matemática está presente em todos os cursos. E nos cursos das áreas biológicas e saúde não é diferente, tá? E a genética tem disso, né? Seus probleminhas, né? Ali desde na CMC, quando a gente estuda ali hereditariedade, a gente já tem probleminha, né? Então é muito importante isso. Eu até tô falando disso, porque às vezes as pessoas têm um receio, acham até que a questão é difícil só porque tem uma conta. Hoje em dia, a gente vive com calculadora na mão, que é o celular, então isso não tem dificuldade nenhuma. É só mesmo ter essa noção básica, né? Como é que eu vou obter esses dados? Que se a gente perceber, é super fácil, tá bom? Bem, então é isso. E o seu deu certinho, Sara? Deu para conferir aqui? Deu sim, mas no azinho teve uma pequena diferença de arredondamento. Mas Tá. É só questão da calculadora mesmo. Não, tudo bem. E isso também, só se fosse questão fechada, que você tivesse que bater martelo no respeito. Mas quando é assim, é só ter esse, se não me engano, acho que foi nesse mesmo. Tava dando uma pequena diferença, eu só arredondei, levando-se em consideração que a somatória tinha que dar 1, tá? Então, que aí te ajuda a limitar, fazer um arredondamento bonitinho, tá bom? Então, bem, então é isso mesmo. Aqui, essa lei de Hardy-Weinberg, eu vou mostrar para vocês, e é justamente a sentença matemática, que é essa, né, que eu vou fazer junto com vocês, por isso que até que eu retomei aquele conceito do P, do Q, né,
do P que corresponde ao alelo dominante, do Q que corresponde ao alelo recessivo. Então, eu até fiz questão de colocar aquele slide para retomar, porque a lei de Hardy-Weinberg, ela utiliza esse raciocínio, tá? E aí é uma sentença, que também é muito comum os meninos assustarem quando a gente coloca ela para vocês, mas é aquilo que eu estou falando para vocês. Estou colocando, é importante, bom que a gente tenha essa noção do conjunto, né? Mas, e a gente vai fazer aqui junto, tá certo? Então, olha só. De acordo com Hardy-Weinberg, uma população que não está evoluindo apresenta de uma geração para outra frequência dos alelos genótipos constante. Ou seja, de uma maneira geral, se a gente analisar a população, né, a tendência, e é isso que a gente trabalha muito, até as meninas sabem, a gente trabalha muito isso na biologia, né? A tendência é um processo evolutivo, tá? Por exemplo, as meninas que nós estamos estudando lá na biogeografia, né? Quando a gente estuda uma população insular, que é uma população de ilha, onde aqueles indivíduos estão, né, confinados, porque afinal de contas não é fácil manter-se numa ilha, né? Independente de espécie, vocês imaginem os animaizinhos, né? Eles têm dificuldade de também ficar entrando e saindo daquele ambiente. Afinal de contas, nem todos têm a capacidade de nadar, de voar. Então, aqueles animais que estão num ambiente restrito, eles tendem a ficar ali numa população muito restrita e aí essa variabilidade também acaba não acontecendo, né? E é engraçado que, ao contrário, às vezes várias espécies podem até caminhar para a extinção numa situação como essa. Bem, então isso que é interessante para a gente imaginar, que a variabilidade, ela é importante para a gente, né? Ah, professora, mas os indivíduos são muito diferentes, a espécie humana tem muita variabilidade? Sim, mas isso é importante para as espécies. Porque já pensou se todos nós fôssemos todos absolutamente muito susceptíveis a determinados micro-organismos? Agora mesmo que a gente está vivenciando essa situação de pandemia, se todo mundo fosse altamente susceptível, né? E logicamente com a característica da exposição, acabava com a humanidade. Então é por isso, né? É por esses raciocínios que o processo evolutivo, essa variabilidade genética que nós estamos contando aqui, ela é importante. Isso significa evolução, tá? Mas existem algumas populações que eventualmente, né? E essa que é a proposta da lei Hardy-Weinberg. O que eles acreditam? Que esses indivíduos, né? Que porventura a gente observa que a característica genética ela está muito restrita, esses indivíduos eles não estão evoluindo, tá? Então se ela não está em evolução, ela está em equilíbrio. Hardy-Weinberg. Bem, essa lei ela é aplicável, né, numa população muito grande, numa população em que ela se caracteriza por ser grande, né, numerosa, e pelo fato dos cruzamentos ocorrerem de uma maneira aleatória. Então isso é muito importante, né? Os cruzamentos ocorrerem porque às vezes nunca se imagina, nunca se espera, né, determinados cruzamentos. Então, isso inclusive é o que a gente denomina de panmixia. Panmixia é justamente o conjunto de populações grandes cujos cruzamentos sejam aleatórios, tá? Bem, e o que essa lei Hardy-Weinberg ela postula, né? O que acha que seja importante ocorrer para que uma determinada população esteja nesse equilíbrio da lei Hardy-Weinberg? Ele postula que, para que ela ocorra, deixa eu pegar aqui meu pointer bonitinho, para variar que eu gosto, ele acredita que essa população não deva ocorrer processo seletivo, não deva ocorrer mutação, não haja migração, a população tem que ser numerosa
e o acasalamento que seja aleatório. Então, parem para pensar. Inclusive, é por isso que eu fiz questão de colocar aqueles fatores que reagem à variabilidade. Quando a gente falou sobre reprodução, sobre migração, sobre processo seletivo, não foi? Não é à toa que eu falei, eu fiz questão de recordar aquilo com vocês. Porque, na verdade, a grande parte da população, ela tem esse princípio. Quem dera não fosse ocorrer mutação nenhuma, por exemplo, nas minhas células, mas nada disso está garantido, né? Por outro lado, outras coisas não seriam boas, né? Já pensou? Uma população em que não possa haver migração de indivíduos, né? Então, são situações que, se a gente parar para pensar, na lei de Arden-Weinberg, é difícil encontrar essas situações. A população alta e sexo aleatório, até ok, a gente encontra. Agora, uma população em que não haja seleção, em que não ocorra mutação, inclusive a mutação também é aleatória, e que não haja migração, então são condições que eles postulam que seja importante para que essa lei ocorra, mas que na prática ela é muito difícil de ocorrer. Bom? E aí é o que eles colocam dessa lei de Arden-Weinberg. Como eu falei com vocês, essa sentença matemática aqui. Uau! Olhem só, eles utilizam aquelas letrinhas que eu recordei com vocês. P refere-se ao alelo dominante. E refere-se ao alelo recessivo. Então, é essa sequência matemática em que P ao quadrado mais 2 vezes P vezes Q mais Q ao quadrado é igual a 1. Lembrando que esse P é a frequência de homozigóticos dominantes. Aqui são aqueles indivíduos heterozigóticos. E aqui os indivíduos homozigóticos recessivos. Vou dar o exemplo, vou até colocar aqui. Embora seja deixa eu ver, eu vou colocar de verde para não ter nenhuma sintonia com nenhuma outra cor que seja aqui, tá? Embora sejam conceitos que vocês com certeza já sabem, olha, não estou vendo onde que tá o meu pointer aqui, mas só para vocês não deixarem, né, de ficar claro para todo mundo. Na hora que eu falo homozigoto dominante, eu estou falando daqueles indivíduos assim, ó, azão, tá? Na hora que a gente fala de indivíduos heterozigóticos, azão, azinho. E na hora que a gente fala de homozigóticos recessivos, eu estou falando de azinho, tá bom? Só colocando aqui para vocês entenderem e lembrarem disso direitinho. E aqui aplicando essa lei de Arden-Weinberg, utilizando como princípio, olhem, aquele exercício que nós fizemos de exemplo. Se vocês observarem esse 788, ó, ele apareceu aqui, ó, naquele exemplo inicial, tá? Ó, quando a gente utilizou esse como exemplo. O que que tem aqui? Deixa eu ver se tem alguém me chamando aqui. Deixa eu ver se é da turma de vocês. Oi, Pedro. Tudo bem. A internet do Pedro tá caindo. Depois não deixa, se você não conseguir, Pedro, não deixe depois de ver a live, tá bom? Tem dia que fica difícil, né? Tudo bem. Não, sem problema nenhum, viu, Pedro? Tá colocando isso? Não, tudo bem, eu tô aqui, eu sei, tá? Na hora que vocês aparecem aqui e pedindo para entrar de novo, não tem problema nenhum, tá bom? Esse é o Pedro que mandou aqui uma mensagem de WhatsApp, assim como Pedro, outros, né? Não tem problema não, tá certo? Mas se ficar muito picado e ficar difícil de ver, depois não deixem de ver a live, tá bom? Então, olhem só colocando, aplicando a lei de Arden-Weinberg, utilizando aqueles dados, né? Inclusive a frequência que nós já obtivemos anteriormente. Então, olha só. Como que a gente, primeiro, né, a frequência do alelo azão. Como que a gente tem a frequência do alelo azão, que é o alelo dominante?
A quantidade de homozigóticos dominantes, olha, 655. Qual que são? Ó, 655, tá bom? Mais 1/2 vezes a quantidade de heterozigóticos. Qual que é a quantidade de heterozigóticos? Olha, 121. A ele aqui, tá? Dividido pelo número total dos indivíduos, que é esse total daqui. Aí pronto, não tem outra. Calculadora, se a gente fizer, né? Essa continha, a gente vai ver que dá 0,907. Como a frequência de azão mais azinho tem que ser igual a 1, a frequência do alelo azinho é o quê? 1 menos 0,907, que é igual a 0,093. Então, a gente achou a frequência tanto do azão quanto do azinho. Que é isso que a gente obteve aqui. Na verdade, o que eu fiz? Para a gente aplicar a lei de Arden-Weinberg, eu precisaria desses dados. Eu fiz aqui grandão para vocês acompanharem. E agora eu pus ele aqui pequenininho, ó. Tá vendo que são os mesmos dados? 0,907 e 0,093. Eu pus aqui... Ô, gente, onde que eu tô com o meu pointer? Ah, tá aqui. Ó, eu pus aqui, ó. Só para vocês lembrarem como eu fiz, porque agora eu vou utilizá-lo. Vou utilizá-lo como? Vou jogar nessa formulazinha aqui. Como que eu jogo? P é o que? A frequência de homozigóticos dominantes, que é o que? Azão, né? Então, azão é igual P ao quadrado. O que é P ao quadrado? Qual que é o P? 907, olhem. Pego ele aqui e elevo a 2. Calculadora me faz isso, 0,822. Qual que é a frequência de heterozigóticos? É 2 vezes P vezes Q, que é igual a 2 vezes P, que é 0,907, olha ele aqui, vezes Q, que é 0,093, tá aqui. Joga isso na calculadora, dá esse resultado. E Q ao quadrado? Q ao quadrado é igual. Qual que é o Q? Justamente o que nós observamos, né? Que é a frequência do azinho. A frequência do azinho é o quê? 0,093 ao quadrado. Então, na verdade, gente, isso daqui eu faço questão de colocar para vocês, né? Porque é citado lá pra gente. É importante que a gente saiba. Então, na verdade, para o aluno é fundamental que ele saiba identificar o P, que ele saiba identificar o Q. Essa sentença, ela tende a vir, né? Diante de uma necessidade, de um problema, ela tende a vir. Se a gente souber isso, é simplesmente jogar na fórmula, tá? Bem, a gente, no dia a dia, tende, às vezes, não ter essa aplicabilidade tão a mais dela, né? Essa lei de Arden-Weinberg. Mas é importante, né? Que a gente tenha ali, que a gente, porventura, diante de uma necessidade, a gente puder saber, né? Como que se mexe com esses dados, tá bom? Mas a gente tem muito conteúdo, muitas outras coisas aqui para a gente enfatizar e que são muito mais aplicáveis, até mesmo para vocês no dia a dia, até mesmo para as meninas da biologia, né? Afinal de contas, a gente lá na biologia também, e aí eu preciso muito de pensar em vocês, principalmente nessa questão, né? De provas externas e tudo. Por isso que eu vou dar para vocês uma oficina daqui a pouco, tá? De exercícios que caem mais frequentemente, que vocês vão poder ter uma aplicabilidade e possam eventualmente serem mais questionados, né? Em termos de concurso, em termos de questões, tá certo? Então, mas aqui, de qualquer forma, eu sempre gosto de passar para vocês, para a gente cumprir, né? Esse conteúdo que é importante. E aqui, eu coloco para vocês algumas perguntas relacionadas justamente a essa parte da unidade 4. São poucas questões, se não me engano, tá? São poucas questões, elas são mais direcionadas. Deixa eu pegar aqui, tem gente entrando aqui agora.
Só um pouquinho, descartar. Vocês tentem aí responder. Vamos ver. Essas aqui são teóricas, inclusive, tá bom? Vamos ver se a gente responde juntos. Deixa eu pegar aqui, ó, o marca-texto. Em 1908, os cientistas Hardy e Weinberg formularam um teorema cuja importância está no fato dele estabelecer um modelo para o comportamento dos genes nas populações naturais. Se os valores das frequências gênicas de uma população observada ao longo de gerações foram significativamente diferentes dos valores esperados através da aplicação do teorema, pode-se concluir corretamente que, vejamos, a população estudada é infinitamente grande, inviabilizando a aplicação do teorema. Na verdade, não. Na lei de Weinberg, né, a população grande, ela é necessária, inclusive, né? E uma coisa aqui muito importante que ele chamou a atenção, olhem, formularam cuja importância no fato de ele estabelecer um modelo de comportamento dos genes de populações naturais. Se os valores das frequências gênicas de uma população observada ao longo das gerações forem significativamente diferentes, ou seja, frequências gênicas significativamente diferentes dos valores esperados. Ou seja, eles estão tentando verificar, olha, de repente eu estou vendo uma população que ela está com uma frequência gênica variável, o que é, né, o que não é muito postulado pela lei deles. Então essa população, a partir do momento que essa população está com características genotípicas, né, bastante variáveis, bem diferentes do que aquilo esperado pelo teorema deles, na verdade é uma população que está em processo de evolução. Então, vejamos qual que é a característica de uma população que está evoluindo. Vejamos, a população é infinitamente grande, inviabilizando a aplicação do teorema? Está falso. Não houve atuação dos fatores evolutivos sobre a população. Se ele está falando que essa população, na verdade, ela está evoluindo, então isso aí é falso. A população encontra-se em equilíbrio genético. Não, equilíbrio genético, eles falam que nada evolui. E aqui, no caso, postulado por eles, está, né, daquilo que eles estão observando, está evoluindo. A população está evoluindo, uma vez que as frequências gênicas foram alteradas, certinho, né? Então, aqui, ó, se a gente tivesse que marcar, essa sim, vem de acordo com o que eles falaram ali no texto. Os cruzamentos nessa população ocorrem ao acaso, né? Então, já que ela está contradizendo a teoria deles, ela não deve ocorrer ao acaso. Bem, então, vejamos uma próxima. Nos estudos de populações, a condição necessária para o equilíbrio de Hardy e Weinberg seja verificado é a seguinte. Então, vejamos, qual característica, né, que aquele equilíbrio, vou até fazer uma coisinha aqui, ó, só para vocês poderem verificar o que a gente vai analisar. Quer ver uma coisinha? Eu vou literalmente descartar, quer ver? Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó, Ctrl C, e vou pôr na questão aqui só para vocês verem, ó, Ctrl V, ó. Vocês não estão vendo o que eu estou fazendo, não, né? Vou pôr aqui em cima, ó. Ah, não, eu tenho que compartilhar, senão vocês não enxergam. Aqui, ó. Deixa eu ver. Agora vocês estão vendo, tá bom? Olhem só. Pegando justamente essa lei, né, de Hardy, Weinberg, deixa eu pegar marca-texto, né? A condição necessária seja a população considerada deve ser pequena. Na verdade, a gente viu que a população deve ser grande. Então, essa daqui é falsa. As migrações e as mutações devem ocorrer na população. Bem, sem mutação e sem migração. Então, essa daqui é falsa. As frequências alélicas devem alterar-se ao longo de gerações. Não, na verdade, ele quer que seja
sem qualquer seleção, sem variação, né? Então é falso. Os cruzamentos devem ocorrer aleatoriamente. Sim, se vocês observarem, eu vou até marcar com outra cor, ó, para vocês perceberem. O sexo deve ser aleatório. Então, de fato, aqui a gente também deveria marcar, que vem de encontro, né? Que esse aqui é verificar direitinho com o que eles postulam para essa situação, ok? Então, vejamos. Eu estou colocando aqui para vocês, porque são exemplos, né? Utilizando aí dessa lei de Arden-Weinberg com questões puramente teóricas, né? Esse daqui. Segundo o princípio de Arden-Weinberg, também conhecido como lei do equilíbrio, caso uma população não sofra com mecanismos evolutivos, a frequência gênica as frequências gênicas permanecerão constantes? Sim, esse daqui está correto. Sofrerão modificações constantes? Não. Sofrerão mutações? Não, é sem mutação. Sofrerão grandes modificações? Não, ela fica estática, sem mudanças. Aumentarão gradativamente? Nem lenta e nem repentina. Permanecerão constantes. Então, aqui a questão a ser marcada era A também, tá bom? Então, assim, só para a gente ver, e é bom, né, para fazer esse exercício, e como ele coloca ali, postula situações, e que às vezes é contraditório com aquilo que normalmente a gente tem, né, dentro da genética, né, a gente tem que ter o cuidado quando vem falando dessa lei de Arden-Weinberg, tá bom? Bem, essa daqui. O princípio de Arden-Weinberg diz que caso fatores evolutivos não atuem sobre uma população, as frequências gênicas não se alterarão, de fato. Entretanto, esse princípio só se aplica em populações teóricas, né? Eu falei com vocês que no fundo isso daí no final não acontece, uma vez que muitas premissas exigidas não ocorrem na natureza, que são justamente essas premissas que eu coloquei aqui, ó. As do desenhozinho, né? Onde ele fala que não pode ter seleção, não pode ter mutação e não pode ter migração. Isso não existe na prática. Então tá. Então só estou falando aqui para vocês entenderem até o que está sendo escrito. Entretanto, esse princípio só se aplica em populações teóricas, uma vez que muitas premissas exigidas não ocorrem na natureza. Analise as alternativas abaixo e marque a única que não indica uma premissa para a demonstração do princípio Arden-Weinberg. Ou seja, não vou voltar não, porque agora vocês já sabem. É analisar aqui a única que não esteja contemplada nessas condições que eles postulam. Vejamos. A população é pequena? Né? E é para marcar justamente uma que não indica. Não, a população, eles colocam que a população tem que ser grande, olha. Então, essa aqui já está errada. Depois a gente vai analisar cada uma das outras. Olha, população grande. Então, sofrerão modificações constantes. Sofrerão mutações. População com o mesmo número de machos e fêmeas. Ok, né? Tudo muito equilibrado. Populações com casais igualmente férteis. Ok. Cruzamentos ocorrendo de forma aleatória. Vimos que também postula isso. Ausência de mutações. Ou seja, né? Tudo muito controlado, tudo muito certinho, sem migração, sem mutação, sem variabilidade genética, ou seja, uma situação em que não ocorre na natureza. Então aqui, de fato, né, a única que não corresponde ao que ele postula é a população pequena. Na verdade, ele postula uma população grande. Vejamos. Aqui é o Kahoot, tá? Vou colocar o Kahoot aqui para vocês. Na verdade, vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. O que é melhor pra gente fazer? Vou fazer isso, tá? Vou fazer o Kahoot dessa unidade 4. E aí, pra gente poder, é bom que a gente tenha
esse assunto mais fresco na nossa mente. Deixa eu pôr aqui, descartar. Ó, agora que eu lembrei, eu não pus o Kahoot aqui não. Vou colocar o Kahoot no jeito aqui para vocês, tá bom? Ó. E aí, quem puder ir, vai entrando no Kahoot. Hoje, inclusive, depois, gente, deixa eu pegar aqui, ó. Tem um Kahoot da unidade 3 também, que na verdade eu fiz e a gente finalizou naquela aula de sábado e eu não apliquei pro pessoal, tá? Então a gente tem um Kahoot dessa agora. Vou pôr primeiro da unidade 4, a gente tá acabando de estudar ela, tá? Mas aí, só um minutinho, tá, gente? Tô entrando aqui no Kahoot, por isso que vocês não estão vendo nada. Então, vou gerar aqui. Quem puder, já pode ir entrando aí no Kahoot, tá? Que a gente vai... Só tô esperando ele... Tá meio lenta a internet mesmo, viu? Professora, consegue Oi? me escutar? Consigo. É o Pedro. Oi, Pedro, pode ficar sossegado, viu? Tá. Vou ver sua mensagem aqui, até te responder. Tá caindo. Não precisa se preocupar, não. Porque você, mesmo que, né, que caia e precisar de voltar, não tem problema nenhum, isso acontece, tá bom? Eu tô aqui colocando o Kahoot pra gente poder jogar, tá? A unidade 4. E só tô esperando porque a internet tá lenta mesmo, viu? Deixa eu ver ele aqui. Ele tá para entrar, mas ele tá devagar, quase parando. E aí eu vou... Por isso que eu ainda não compartilhei a tela, inclusive, com vocês. Vejamos. É bom que a gente vai finalizando. E aí depois eu vou... Deixa eu... Olha, ele tá... Tipo... Corda. Tá numa lerdeza só aqui para poder entrar. É isso. Deixa eu pegar ele aqui. Como ele tá muito lento, eu acho que eu vou deixar, vou dar para vocês o retorno ali. Depois ele entra e a gente entra tudo junto, tá bom? Porque eu não tenho paciência de ficar esperando ele entrar aqui, não. Tá muito lento. Deixa eu dar prosseguimento, depois a gente faz os Kahoots todos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Depois a gente tenta. Enquanto isso, ele vai entrando. Daqui a pouco a gente passa para o Kahoot, tá bom? Eu queria falar com vocês sobre a apresentação de vocês semana passada, né? Eu tive a oportunidade de falar no finalzinho, não deu para falar adequadamente, porque já vai excedendo muito tempo, né? Eu sei que vocês ficam ali já doidos para poder desligar, enfim. Mas eu cheguei a falar com vocês, né? Dar os parabéns das apresentações. Eu achei que vocês falaram com muita tranquilidade, tá? Para mim foi um prazer ver vocês falarem. Na verdade, acho que foi a primeira vez que o segundo período apresentou um trabalho para mim, né? No sentido de falar, que a gente já trabalhou com vídeos, né? Então, ali nos vídeos, inclusive vocês apresentam e eu sempre fico muito satisfeita. Mas aqui, né, aquele ao vivo, mesmo que eventualmente com essa questão de estar em casa, sei que tem, né, que isso interfere sim, mas eu gostei muito de ouvir vocês falarem, tá? Achei que falaram bem, se expressaram bem, né? Se é que teve nervosismo, mas isso ficou secundário, né? Não foi impeditivo para vocês falarem. Eu acho isso importante no sentido de que é um exercício, né? Na vida da gente, a gente tem várias situações em que a gente precisa falar, que a gente precisa expor. De fato, não é fácil, né? A gente sabe disso. Deixa eu ver aqui, que agora quem... Ah, tá. Não, da turma de vocês não. A gente sabe disso, né? Então, é muito importante esse exercício. E eu fiquei muito satisfeita, tá? Lógico, podem melhorar? Podem, devem. A gente sempre tem que melhorar, né? Tem dias que a gente tá falando melhor, tem dia que é engraçado.
nos falta palavras, então até disso também de variação, e isso acontece com a gente que é professor, né? Então isso é normal. Mas eu fiquei muito satisfeita no sentido de perceber que na grande maioria, né, falaram com tranquilidade, se expressaram o que precisavam de passar em termos de conteúdo, informação. Em termos dos banners, né, eu até tomei a liberdade, eu peguei o exemplo aqui de um banner para poder falar de uma situação que, inclusive, ele foi o único que colocou, tá? Tava até lá olhando para poder escolher e colocar aqui hoje para mostrar para vocês, mas ele foi o único que colocou. Então eu peço licença, mas eu vou mostrar porque eu vou mostrar, né? Vou utilizá-lo aqui como exemplo, mas de uma coisa que foi feita e que é importante que seja feita, tá? Foi do pessoal da Klinefelter. Que olhem só, eu chamo a atenção para vocês, eu tinha até apresentado, não sei se vocês se recordam, um tempo atrás, né, na hora que a gente estava falando da apresentação de banner, eu peguei como exemplo um banner, até das meninas da biologia, que tinham me apresentado em uma outra disciplina, e eu utilizei o delas como exemplo para mostrar para vocês colocarem. E no final, este foi colocou a referência aqui, olhem, eu vou chamar a atenção, eu estou falando, por quê? Porque é o nosso papel, né? Igual, já avaliei, vocês já têm nota, né? Eu achei que foi muito legal vocês, mas isso não significa que eu não possa falar que vocês, numa outra situação, não deixem de colocar, né? É importante, faz com que o seu banner esteja ainda mais científico. Então, olhem só aqui o que o grupo colocou, né? Estão vendo aqui essa referência, né? Ele, inclusive, ele colocou a mesma referência, quer seja na introdução ou quer seja aqui no desenvolvimento. Ele poderia até utilizar mais de outras, enfim. Mas não deixem de colocar, né? Por quê? É mostrar pra gente da onde vocês pegaram aquela informação. E, inclusive, aí fica uma situação, né? Igual nesse grupo, deveriam colocar esse Jacobs aqui, 1988, tá? Completar a referência pra gente. Isso é muito importante, tá? Quando vocês colocam essa referência, o banner de vocês, ele fica mais científico, tá? Então, inclusive, podendo colocar mais de uma referência, não tem problema nenhum. O ideal é até isso, né? Que venha citando vários artigos para mostrar que vocês pegaram aquela informação de vários locais, tá? Mas, assim, eu estou utilizando aqui esse banner como exemplo, porque eles colocaram, né? Prestaram atenção naquele detalhe que eu chamei a atenção de vocês, né? Antes. E eu quero destacar isso, não deixem de fazer, isso é muito importante, tá? Os banners que vocês fizeram, eu acho que, né, na sua grande maioria ficou muito bem feito, deu para perceber que se dedicou, né? Que isso que é muito importante. Então, eu queria realmente, com calma, chamar a atenção de vocês em relação a isso, elogiar vocês, né, quanto à apresentação, quanto à elaboração do material, né? Isso é muito importante, comprometimento, porque eventualmente a gente ali no dia a dia, a gente tem mais oportunidade de falar, de expressar, né? E aqui, às vezes, na hora que vai ficando muito no finalzinho, a gente precisa de finalizar porque sabe que tem gente que tá aí já desligando, né? Então, a gente tem que ser mais objetivo. Então, realmente gostaria de parabenizá-los pelo envolvimento, pela apresentação, né? Pela desenvoltura que vocês tiveram em falar, né? As meninas da biologia, elas sabem, a gente já teve outras oportunidades, já sei da maneira delas se expressarem, né? Apresentarem, que sempre, né? Eu gosto muito, elas sabem disso. Então, eu deixo aqui, tá? Quero realmente parabenizar a todos vocês, né? Da físio e da biologia em relação ao trabalho apresentado, tá? O comprometimento, que é muito importante, o cuidado em se fazer e o que eu chamo a atenção, porque a grande maioria, né? Inclusive,
observou as características que eu tinha dito para a elaboração do banner, né? Teve grupo que claramente não obedeceu? Tem, né? E aqueles que eventualmente não colocaram, embora tenham feito banners muito bonitos também, tá? Mas eu só também nesse sentido chamo a atenção o seguinte, olha, cuidado, porque aqui eu como professora eu quero valorizar tudo aquilo que vocês fizeram, né? Então, às vezes não obedeceu essa sequência, tudo aquilo como eu falei, mas vi que ficou um trabalho bem feito, eu nem interferiu na nota em relação a isso. Mas eu me sinto na obrigação também de falar o seguinte, olhem, na hora que vocês pegam um trabalho, um banner, né? Porque esse não é o único banner que vocês vão fazer na vida de vocês, não, né? Às vezes tem até a apresentação de TCC através de banner. Então, porventura, se você for fazer um banner, verifique se for no congresso, se for dentro do ambiente acadêmico, as instruções de se fazer aquele banner, tá? Porque aqui eu realmente valorizei tudo que eu vi, né? Porque, não fez, mas se dedicou, foi um banner bonito, a apresentação foi legal. Então, eu tô aqui muito mais para acolher do que para poder sacrificá-los, e principalmente em relação à nota, né? Mas eu me sinto na obrigação de falar, olhem, não significa que lá na frente, você, na hora que tiver que apresentar um trabalho num congresso, ou numa situação acadêmica, né, que exige uma formalidade maior, cuidado com aquelas informações que eles passaram para você obedecer e apresentar e constar no seu banner, tá bom? Então isso é muito importante, né? Então, em termos, né, dessas apresentações, cuidado com aquilo que foi instruído, né? Por que eu falo disso? Porque aqui eu quero aproveitar tudo que vocês fizeram, né? Então, tudo que eu vejo ali de dedicação, de uma situação, banners bonitos, né? Chamativos, enfim, eu prefiro muito mais valorizar. Mas tem situações que eles nem aceitam, né? Às vezes, se estiver fora das normas, eles não aceitam, né? Eles não te permitem apresentar o seu trabalho. Se for situações, inclusive avaliativas, uma situação mais formal, eles podem tirar, podem não, na grande maioria eles tiram mesmo uma pontuação severa em relação à não observância das normas. Então, eu me sinto também na obrigação de repassar isso a vocês, né? Porque fiquem atentos a isso. Numa outra situação, numa outra oportunidade, uma outra situação, não deixem de perceber isso e não deixem de fazer de acordo com as normazinhas, tá? Porque tem situações que eles são bastante críticos e se tiver, né, alguma coisa fora daquele padrão que eles estipularam, nem se apresenta, nem se coloca o banner ali para apresentação, né? Então, isso que eu também acho que era importante repassar para vocês, tá bom? Porque é uma situação formadora, né? E essa questão de apresentação de trabalho em banner é uma das vias mais clássicas e científicas que a gente tem, tá? Professora, mas eu não vou apresentar? Vai, né? Tanto as meninas da biologia sabem muito bem disso, que essa é uma das maneiras clássicas que a gente tem de apresentação, quanto vocês da físio. Vários de vocês estarão ali apresentando relato de caso, né? Casos clínicos, tá? Vocês vão ter oportunidade de colocar a fisioterapia de vocês aí, divulgando isso, né? Do contexto científico. Vocês vão fazer isso, tenho certeza que grande parte de vocês terão essa oportunidade. Então, por isso que é importante a gente, e eu sempre gosto, né, de colocar esse tipo de atividade nas minhas disciplinas, porque eu acho que é a oportunidade que a gente tem de formar vocês, né? Na verdade, eu sempre gosto de mexer com isso desde o primeiro período. Os meninos de hoje do segundo, no semestre passado, não tiveram, porque como foi a primeira experiência online,
eu não sabia até que ponto, às vezes, a gente conseguiria trabalhar com essa ferramenta aqui online, né? Mas eu vi, inclusive, por experiências de outras disciplinas, que vocês se adaptam muito bem, que vocês trabalham muito bem, né? Eu sabia que a gente poderia construir isso nesse momento. Então, e é muito importante, né? Porque a gente forma vocês desde o primeiro dia que entra na faculdade, para depois, na hora de sair lá no TCC, sair formado e capaz, né? Se expressando, apresentando trabalhos, tendo essa pegada científica, né? Saber de tudo a gente nunca sabe. Na verdade, a gente nunca sabe de tudo, né? A gente vai se formando ao longo, né? Mas a gente pode estar cada vez melhor, tá bom? Então, eu queria deixar isso, não queria deixar a oportunidade de falar desses banners com vocês, de expressar a vocês que eu realmente fiquei feliz com a apresentação de vocês, né? Com a maneira como vocês apresentaram as atividades, enfim. E eu acho que isso é importante, tá? Não sei se vocês viram, eu coloquei os banners de vocês, né? Como tem costume, pus no trabalho do Padlet e divulguei ali nas minhas redes sociais para valorizar o trabalho de vocês. E aí eu dou aquele puxão de orelha, olha que lindo que se tivesse aqui só carinha, né? Na hora que eu falei para vocês quem poderia ligar a câmera, olha só. Poderia estar aqui cheio de rostinho bonito, mostrando aqui, ia valorizar ainda mais aqui o trabalho de vocês, né? Então, eu só deixar isso para vocês. Quem não viu, né, ali em termos de divulgação, que eu acho muito legal, afinal de contas, valorizar o trabalho de vocês, que é, né, muito importante isso, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Quer algum comentário sobre banner? Sobre as apresentações? Vocês também gostaram das apresentações dos colegas? Vou ficar caladinho, né? Boa noite, professora. Eita, joia! Tudo jóia, Mike. Oi, Mac. Eu gostei demais de apresentar o banner, embora eu fiquei bem nervoso no dia. Não, mas eu nem achei que ninguém necessariamente demonstrou estar tão nervoso, não, viu, Mike? Vocês já estão ficando expert em apresentação. E você, né, Mike? Eu vou te falar, eu vejo os seus trabalhos, os seus vídeos, eu falo assim, gente, benza a Deus, você vai longe, viu, Mike? Ai, amém, professora. Você gostou do último de CMC? Gostei, tô justamente lembrando dele aqui, de todos, né? De todos os trabalhos que vocês fazem. Mas porque o que eu acho legal é justamente isso, você não tem coragem, não, não tem vergonha, não. Coloca ali o rosto no vídeo, apresenta, e isso é muito legal, né? Assim como você tem vários, aqui na turma de vocês, vários que fazem isso, né? E isso é muito bom, porque a gente percebe que vocês vão ficando cada vez mais à vontade para poder fazer e apresentar. Isso é muito bom. Então, parabéns. Eu sou bem de lua. Tem dia que eu consigo falar bem, tem dia que a timidez fala mais alto, aí até com a câmera desligada fica difícil. Mas foi... Não seja por isso, Mike. Você acredita, e eu falo aqui, vocês devam perceber, mesmo eu, professora, né, estando aqui em todas as noites com vocês, tem dia que eu saio e falo assim, gente do céu, eu tô ficando velha mesmo. Parece que as palavras somem. E tem dia que você fala assim, gente, se eu tivesse mais 2 horas, eu ficava falando muito, porque as palavras tem dia que saem fácil. E tem dia uma travada danada. Isso é normal. Isso faz parte, tá bom? Tá bom. E minha fotinha não tá aí porque na hora travou. Eu fiquei chateado. Normalmente fica até a minha fotinha aí do Teams, né? Aí na hora travou tudo. Aí eu falei, na hora que eu consegui voltar pra aula, todo mundo já tinha ido embora. Não, quando é assim o povo fica doido pra poder. Tanto é que eu falei com eles, eu vou dar um retorno na semana que vem, decente. Eu fiz até pose na hora. Porque eu sinto justamente isso. Na hora que eu tô aqui dando os finalmente, só vejo o meu número de participantes aqui vai só diminuindo. E praticamente eu falei, não, daqui a pouco eu tô falando sozinho, né? Mas aí, então, é isso mesmo, porque eu tenho que colocar o rosto de vocês aqui para realmente, né, mostrar o tanto que vocês trabalharam. Isso é muito legal.
Então fica para uma próxima, Mike. Pode deixar. Viu? Mas é isso mesmo e eu acho que é importante esse feedback e repassar isso para vocês, tá bom? E tem certeza que vão ficar cada vez melhores. Oi, Oi, Matheus, pode oi, falar. professora, beleza? Beleza? Eu fico feliz demais de os elogios pro meu banner aí, usar como exemplo, é mó honra. Oh, que bom. Eu só Tá tenho que vendo, corrigir Matheus? esses erros mesmo do Jacobs aí, porque eu esqueci mesmo de colocar ele lá nas referências. Eu ia colocar, só que tinha outras, aí eu acabei deixando de lado e esqueci. Mas tá vendo? Foi aí um exemplo, eu falei assim, gente, eu sempre peço permissão, né? Eu falei assim, mas já como que é um exemplo bom de algo que foi feito, eu tô valorizando, então é isso mesmo, Matheus. Que bom, né? E eu tô utilizando, porque os meninos sabem, eu valorizei o conjunto todo e realmente eu gostei muito, né, da apresentação de vocês. Mas isso não significa que detalhezinhos não possam ser construídos, não possam ser melhorados e que lá na frente, né, independente da minha disciplina ou não, que vocês sempre possam estar cada vez melhores, né? Eu acho que isso também é muito importante. Então, é isso aí, Matheus. Também gostei de ter o seu aqui como exemplo, viu? Valeu, obrigada. Muito obrigado, o grupo todo aqui tá feliz de ter usado e agradece também. Ó, então tá bom, aí. E de todos, tá, gente? Eu quero deixar aqui que o trabalho, porque eu coloquei o do Klinefelter, que nesse sentido é o que continha esse detalhe, né? Mas todos aqui dá até para vocês verem como que os banners ficaram bonitos, né? Muito bonitos, muito bem feitos, muito chamativos, né? Uma construção assim que eu acho que é isso mesmo. Então eu tenho que destacar a todos os trabalhos, a todos vocês o cuidado, o carinho que tiverem em fazer. E isso só, né, só traz pra gente ganhos. Eu tenho certeza que na apresentação de vocês, e vocês vão ver do que eu vou apresentar na oficina, né? Nós vamos fazer a oficina e nessa oficina tem várias questões, elas são diversificadas, mas várias das questões, elas têm questões que remetem ao que vocês apresentaram semana passada, né? Acontece que aí nas questões, às vezes, mexe com mais de uma síndrome, ou fala de uma síndrome que foi apresentada por um grupo, enfim, né? E é isso que é muito importante, que a gente saiba e que a gente lembre do que a gente trabalhou, do que a gente apresentou e de todas as demais. Mesmo porque eu fiz, né, o sorteio dos temas, justamente de temas que nós trabalhamos na nossa genética, né? Que eu também tive a oportunidade de trabalhar e explicar para vocês, né? E justamente por isso, porque elas são muito utilizadas em questões. E aí, como eu falei com vocês, tá? Eu vou deixar o Kahoot pro final, tá, gente? Porque ele fica ali com aquela perda de tempo de internet. Porque vamos dar prioridade para algo que vai ser mais tranquilo aqui, mais rápido, né? Na verdade, essa oficina, ela já teve início. Quem participou do último sábado letivo, sabe que a gente já começou com essa oficina, tá? Inclusive quem perdeu, tá lá na live. Eu sempre trabalho com ela, que é a oficina de questões da unidade 3 e 4 também, se não me engano, também tem questões da unidade 4, ou seja, oficina referente à segunda etapa, né? Porque tem tanta questão, eles utilizam tanto essas questões. E vocês vão perceber aqui, como a gente apresenta elas muito sequencialmente, vocês vão ver que às vezes é o mesmo tipo de pergunta, mas perguntando e dando opção diferente, tá? Então eu acho que é interessante para trabalhar com o aluno nesse sentido. Olha, como que a nossa genética, como que o que a gente acabou de estudar possa cair aí fora, né? Logicamente, eu dei início lá. Eu não vou, obviamente, repetir, tanto é que é por isso que a questão aqui, e se não me engano, essa foi a última questão que nós vimos lá, tá? Eu pus justamente de interseção essa. E tô continuando a partir da 13, tá? Vocês vão ver, ó, 14 e assim vai. Mas é por isso, tá? Porque ela já foi iniciada lá na frente,
tá bom? Então, a minha proposta aqui é justamente que vocês possam, são tranquilas, são fáceis, grande parte aqui nos remete a essas síndromes que vocês apresentaram aí nos banners, né, que nós trabalhamos na nossa disciplina, alterações estruturais, numéricas, enfim. E aí, para a gente poder fazer aqui em conjunto, tá bom? Olhem só, a 13ª questão, deixa eu até pegar aqui, ó, o meu marcador, marca-texto, tá? As alterações do número de cromossomos, tais como presença de um cromossomo 21 a mais, 47 cromossomos, sendo 2X e 1Y, e 45 cromossomos, tendo apenas um X, determinam respectivamente as síndromes. Olha só, vamos fazer junto aqui. Presença de um cromossomo 21 a mais, ou seja, um cromossomo a mais, sendo 21, é o que? A trissomia do 21. Qual que é a trissomia do 21? Qual que é a síndrome? Down, exatamente. Então, Síndrome de Down. Isso, já é síndrome de Down. Então, eu percebo que eu tenho duas possibilidades. Vejamos. 47 cromossomos, sendo 2X e 1Y. Ou seja, o indivíduo é 47X, XY. Qual que é a síndrome? Klinefelter. Exatamente, Klinefelter. Ou seja, a partir daqui eu já sei qual que é a resposta que eu tenho que marcar. Mas vamos só confirmar. E uma síndrome que tem 45 cromossomos, sendo apenas um X. Que é, de fato, né? Essa daqui, ó, corresponde de fato à síndrome de Turner. Que é esse, né, que corresponde às meninas, o infantilismo sexual, né? Então, aqui, ó, de fato, nessa questão, era para marcar letra A, tá bom? Então, só para mostrar a vocês, e é isso, eles utilizam sempre esses conceitos que nós estudamos e perguntando, às vezes, de maneiras diferentes, tá bom? Olhem só. As afirmativas sobre aberrações cromossômicas na espécie humana são feitas a seguir. 1. A síndrome de Down representa um caso de trissomia. E é para analisar depois se elas são verdadeiras ou falsas. Então, vamos analisar. A síndrome de Down representa um caso de trissomia? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. É a trissomia do 21. A síndrome de Turner representa um caso de monossomia? Olha só, nessa questão aqui, ó, a gente falou, olha, Turner corresponde ao indivíduo, né? Na verdade é uma menina que tem 45 cromossomos, ela tem apenas um X. Então, ela é o que ela apresenta, a partir do momento que ela apresenta só um cromossomo, né? Porque ela deveria ser, ou já que é menina, deveria ser XX, né? Ou seja, ela deveria ter 2 cromossomos sexuais e ela tem apenas um. Ou seja, ela tem o que a gente denomina de monossomia. Então, isso daqui também é verdadeiro. A síndrome de Klinefelter representa um caso de tetrassomia. Verdadeiro ou falso? Se errar, não tem problema não. Falso. Isso, muito bem. Falso. Nós não tivemos situação nenhuma de tetrassomia, né? A gente observou trissomia, né? Na Klinefelter, o indivíduo ele apresenta 2X e um Y. Então, ele tem 3, né? Ele tem o quê? 3 cromossomos sexuais, né? Klinefelter era justamente um menino com características secundárias sexuais feminino, né? Então, aqui tá falso. Então, vamos assinalar. Todas estão corretas? Não. A 1 e 2 estão corretas? Sim, 1 e 2 estão corretas. E o restante, né? 2 e 3, 1 e 3, somente 1. Não. Então, aqui, que é para marcar, é justamente... E aí, o que eu chamo a atenção de vocês?
Se vocês perceberem, o que envolveu aqui, ó, são as 3 síndromes que estavam envolvidas aqui. Isso é clássico. Pra gente que tá aqui estudando isso, aí se torna muito repetitivo. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é que como uma mesma matéria, o mesmo conteúdo, possa ser perguntado e trabalhado de diferentes formas. E é justamente isso que cai, é justamente isso que nos espera, né? Às vezes na hora que a gente faz uma prova a respeito desse assunto. E eu tô falando disso não é só da minha, não. Eu tô falando até mais, o que eu mais me preocupo realmente é com vocês aí, né? Fazer provas externas em referente à nossa matéria, tá bom? Então, vou fazer o seguinte, a gente está no horário do intervalo. Vamos e a gente continua. Tem muita questão aqui para a gente poder fazer junto, tá certo? Beijão para vocês. A gente volta já já. Beijo.